Olá, gente. Depois de muito tempo, eis que aqui estou, com um áudio melhor, com aquela velha camisa branca, com meu Linux de novo, que aí, como vocês podem ver, eu tô tendo uns problemas com as cores, né? Aquele lugar, por exemplo, ali que tá aparecendo vermelho deveria ser azul, mas em compensação tô tendo uma resolução com outras coisas que estão funcionando melhor, né? O Windows tem seus problemas, o Linux também tem, né? Bom, hoje a gente vai ver o Estatuto da Advocacia, que é a principal lei que cai em ética. Como vocês devem ter visto naquele vídeo que eu gravei falando sobre as principais matérias, a principal, sem dúvida nenhuma, é ética, que normalmente vai cair 8 questões. E garantindo essas 8, né, a gente já tem 20% da nossa aprovação. E é interessante que são basicamente 3 leis em ética, né? A gente tem o regulamento e o código de disciplina. Além disso daqui, tem um demônio passando aí atrás. Relaxe, não é nada não, é só o Satanás mesmo. A gente tem só 3. O principal é o estatuto e conforme o decorrer das aulas, vocês vão ver que tem muita coisa que está no estatuto e vão ser repetidas nas outras normas, nas outras duas que caem aqui, certo? Normalmente, na EBSER mesmo, né, eu fiz bem preguiçoso os estudos, inclusive para ser uma primeira lida na lei, muitas vezes eu li uma vez só e teve algumas leis até que saiu todo troncho porque eu não li. O estatuto não, o estatuto eu fiz direitinho e agora meus vídeos de legislação vão ser bem feitos. Eu fiz todo um estudo, tá tudo aqui escrito. Não está exatamente roteirizado, se é isso que vocês querem saber, mas eu fiz um estudo adequado para pegar e vamos parar de enrolar. Já tem 2 minutos de gravação, né? Só blá blá blá. Vamos lá para ver o estatuto. Como eu disse, as cores vão sair um pouco estranho, ou seja, eu tô pintando aqui de amarelo e vai sair em vocês em azul. Depois eu vou vendo o que eu posso fazer para melhorar isso, beleza? Bom, artigo 1º, o do título 1º, né? Da atividade de advocacia do advogado, que é isso que a gente está tentando aqui. Primeira coisa importante da gente saber é quais são os atos privativos de advogado. O que isso quer dizer? Quer dizer que são atos que só o advogado pode fazer. A primeira é a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Notem que eu li, mas esse qualquer, ele foi excluído, porque lembre-se que no âmbito dos juizados especiais, a gente tem o jus postulandi, a própria parte pode se representar ser seu próprio advogado. Do mesmo jeito, na Justiça do Trabalho também existe no 1º grau, até o recurso ordinário, a parte pode ser o próprio advogado. Agora, atividade de consultoria e assessoria são atividades notadamente extrajudiciais e a lei coloca como atividade privativa de advogado. Quem é advogado? Aquele que é aprovado em curso de direito, mas aprovado no exame da OAB. Notem que é comum que na prova venha questões, e a gente vai responder questões, porque é uma coisa bastante importante, né, para a OAB. Não tem tantas questões, 4.000, e a gente vai tentar responder todas elas, se possível, né? Notem que é comum que a banca diga, fulano de tal tem notórios conhecimentos na área jurídica, nesse ponto ele pode prestar assessoria mesmo não sendo advogado. Não, isso jamais. Não pode você, por exemplo, exercer o cargo de diretoria, gerência ou participar de um departamento jurídico de uma empresa se você não é advogado, já porque a atividade de consultoria, assessoria e a própria direção jurídica são privativas de advogado. Parágrafo 1º vem a primeira exceção. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Habeas corpus, não confundir com habeas data. Habeas data tem que ser advogado. Mandado de segurança, mandado de injunção, que também são remédios constitucionais, também tem que ter advogado. Mas o habeas corpus, por ter a ideia de proteção ao direito de ir e vir, à liberdade, né? Qualquer pessoa pode impetrar. Existem até casos famosos de pessoas que impetraram habeas corpus por meio de uma folha de papel higiênico, um lençol. Pesquisem. No STJ tem algumas coisas interessantes que já aconteceram. No STF, imagino que também. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos autos quando visados. Visados é
a assinaturazinha do advogado. Nota que depois a gente vai ver que é vedado ao advogado em um ato que ele deu o visto dele, que ele deu um parecer favorável, ele não pode advogar contra. Eu vi uma nulidade em um estatuto, não falei nada, dei a minha assessoria, não precisa ter visado necessariamente, mas só o fato de eu ter dado a assessoria, depois eu não posso contestar o ato porque eu participei da formação dele. Parágrafo 3º, vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Alguns dos princípios da ética, um dos princípios da ética, melhor dizendo, é a não mercantilização, que a advocacia ela não pode ser vista como um serviço, ela é um munus público e essencial à administração da justiça, como vê o artigo 2º, e nesse ponto ela não pode ser misturada com outras atividades. Nada impede que um advogado seja advogado e contador. O que é impossível? Que o advogado ele atue conjuntamente, ou mesmo que ele capte clientes. Ele pegue um cliente que tem dele como contador e oferece um serviço de advocacia e vice-versa. Isso daí não pode, certo? Continuando, para o artigo 2º já li, né? Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Isso a gente já falou. É a ideia de munus público do advogado, né? Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. A mesma ideia. Notem uma coisa que não é dito aqui, e se eu não me engano, lá para o finalzinho, ela fica mais clara, que o dever do advogado é um dever de meio. Um advogado ele não entrega um produto. Se eu vou numa loja e peço 1 quilo de carne, num açougue, eu vou receber 1 quilo de carne. É uma obrigação de fim que o carinha tem, né? Agora, o advogado não. O advogado ele tem o dever de o melhor representar o seu constituinte, o seu cliente, né? Mas se ele não alcançar o objetivo dele, isso não ocorrendo nem por dolo, nem por culpa, nem por negligência dele, por nada ele vai responder e ele vai receber os seus honorários livres de qualquer impedimento, certo? No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites da sua lei. Essa inviolabilidade, ela não é absoluta, claro. O advogado ele não pode, se valendo dessa inviolabilidade, desacatar ou mesmo ofender a outras partes. Eu acho que é no Código de Processo Civil, por exemplo, que lá existe um trecho dizendo que o uso de expressões ofensivas pode ser mandado riscar essas expressões, inclusive elas podem servir de base para uma ação, né, de difamação e tal. A gente vai ver lá nas navegações, quando falarmos de infrações também, que o advogado não pode imputar um crime. Mas eu estou no exercício da minha profissão. Não, ele não pode ficar falando qualquer coisa, não pode advogar contra ato de lei, salvo umas exceçõezinhas. Já estou adiantando algumas coisas para vocês verem como os iniciais, e isso é uma regra quase que absoluta, né? Os artigos iniciais, eles já adiantam muita coisa do que está lá para baixo, e eles são fundamento de infrações, de punições. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos escritos da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá embaixo a gente vai falar ainda de associações, as associações de advogados, e nada pode ser registrado no Brasil usando o termo advogados, advocacia associada, se não for registrado no Conselho Seccional, se não tiver exclusivamente atividade de advocacia. Aquela ideia de que não posso ligar meu nome como advogado ou como sociedade de advocacia a uma outra empresa. Eu não posso ter advocacia e contadoria Nunes. Isso não existe, certo? Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia também, sujeitando-se aos regimes dessa lei, além do regime próprio a que se subordinem, integrantes da Advocacia Geral da União, sempre esqueço. Por isso, em parte, que eu gosto mais da dúvida. Da Procuradoria da Fazenda Nacional, das Defensorias, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas do Estado, dos municípios e respectivas entidades da administração direta. Notem que essa galerinha, muitas vezes, ela tem impedimento de advogar fora de sua função institucional, né? Mas nada impede de dizer que eles exercem a advocacia e, inclusive, em alguns casos, vão ser devidos honorários.
Parágrafo 2º, o estagiário de advocacia, regularmente inscrito. Note que eu, por exemplo, eu sou estagiário, mas eu não sou estagiário de advocacia, porque eu não atuo com advogado, e muitos dos estagiários de advocacia não são o mesmo que tá aqui. O estagiário é o regularmente inscrito, que é na ordem, né? Ele vai poder participar dos atos previstos no artigo 1º, participar. Nesse caso, ele vai estar em conjunto com o advogado de verdade. Perdoem caso tenha algum estagiário vendo isso aí. No artigo 1º, na forma do regimento, em conjunto e sob a responsabilidade desse. Ou seja, se o estagiário fizer algum ato irregular, quem deixou foi o advogado, então quem vai responder é o advogado. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado para caso por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e advocacia. Notem que aqui não diz são anuláveis, não permite um juízo, né, de valor. Eles são nulos e acabou. Nulidade de pleno direito. São também nulos os praticados por advogado impedido no âmbito de impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Vou explicar uns conceitinhos, a gente vê eles depois. O impedimento, se eu não me engano, ele é total, é isso. O impedimento é total. Uma pessoa, por exemplo, que ele virou delegado, ele não pode advogar, por mais que ele tenha, virou. Ele foi nomeado do delegado, ele não pode mais advogar, por mais que ele tenha OAB. No âmbito do impedimento, né? Suspensão a uma punição. Existem uma série de hipóteses. Uma delas, a reincidência em pena de censura, por exemplo, né? Mas tem as hipóteses taxativamente. Deixar de pagar o OAB também é uma hipótese de suspensão. Licenciado, que a licença a pessoa pede, né? Por um motivo justificado. Ou que passar a exercer atividade incompatível. Atividade incompatível entra com a ideia do impedimento, né? O cara que ele atua na polícia, no poder judiciário, ele não vai poder advogar contra ninguém. Em contrapartida, se eu trabalho como assistente administrativo da EBSER, por exemplo, que é a Meta, né? Ex-Meta, né? Porque agora é só esperar deixar o barco rolar. Eu não posso advogar contra a EBSER e nem contra a União, porque é quem está me pagando, né? Mas nada impede que eu advogue contra o Estado do Sergipe, por exemplo. Artigo 5º. O advogado postula em juízo fora dele, fazendo prova do mandado. Prova do mandado é procuração, certo? Note que existem hipóteses, que vão ser delineadas logo abaixo, de que o advogado atua sem procuração. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Note que aqui não é 30, são 15 dias mais 15 dias, certo? Prorrogável. O advogado vai lá e pede. E é um ato urgente. As questões comumente vão dizer que existe uma criança em situação de risco, existe um remédio que é necessário e que o outro advogado ele não pode atuar. Por exemplo, se uma pessoa quiser se desfazer do seu advogado atual de um processo, ela pode revogar o mandado e colocar outro. Mas ela poderia, em alguma hipótese, chamar um advogado sem revogar o mandado anterior? Claro que pode. Se for uma situação de urgência, não vai ser nenhuma violação ética que o outro advogado atue e menos ainda que o outro não tenha sido oficialmente revogado. Pode ser que ele seja revogado no futuro ou pode ser que, inclusive, esse advogado que foi contratado fique só para o ato, certo? A procuração para o foro em geral, ad judicia et extra, é um termo que a gente vê muito na parte, que tem poderes judiciais e extrajudiciais, é o normal, né? O comum, que ela tem os poderes genéricos, o cara vai poder entrar com processo, mas, por exemplo, existem casos que não vai ser só os poderes para contestar, eu quero poderes para receber citação, eu quero poder para sacar o vará, eu quero poderes para imputar um crime a uma pessoa, e aí vai ser exigido uma procuração com poderes especiais. Na seara penal, por exemplo, os poderes especiais para propor uma queixa-crime tem que descrever o fato criminoso. Já para a civil, eu preciso descrever os poderes que eu estou especificando. Isso tudo é Código de Processo Civil, né? E parágrafo 3º, a gente vai parar aqui, os direitos do advogado são amplos, então vou dividir o vídeo, né? O parágrafo 3º diz que o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo ser substituído antes do término do prazo. Aqui a gente tem duas situações em um mesmo parágrafo. Primeiro, a gente sabe que o advogado ele pode e ele deve, no caso que ele tenha desconfiança, por exemplo, do seu cliente, revogar o mandato. Revogar quem revoga é o cliente. Renunciar ao mandato.
Ele vai chegar para o cliente, notifica ele e contado 10 dias da notificação, notem que a notificação do cliente não é a notificação do juiz, eu estou livre do meu mandato, certo? Entretanto, pode ocorrer que 10 dias eu notifiquei hoje, 3 dias depois eu já fui substituído. Então, eu não preciso atuar, porque a ideia desses 10 dias é proteger a parte, porque a parte não pode ficar sem advogado no processo. Ela tem 10 dias, que é um prazo razoável para ela constituir. Se não constituiu, aí é problema dela, certo? Mas até lá, o advogado tem que se virar. Por mais que ele deteste a parte, por mais que tenha acontecido algo horrível entre os dois, ele vai ter que atuar esses 10 dias. A menos que ela, voluntariamente, pegue um novo advogado. Pode acontecer também, e acontece muito na prática, de que a parte tem esse desentendimento, já existe um advogado conhecido, e aí a parte subestabelece, o advogado subestabelece. Pode subestabelecer com reservas, aí vai ser uma atuação meio que conjunta, né? Os dois advogados vão estar no processo ao mesmo tempo. É muito comum que isso aconteça, por exemplo, um advogado que não pode comparecer a determinada audiência ou a determinado ato, então pede para que o outro faça com reservas, porque aí ele continua o processo. Ou, no caso de ele estar saindo, tá abandonando o processo, ele subestabelece sem reserva de poderes e o outro que vai seguir o barco. Nesse caso de um subestabelecimento sem reservas, ele depende de conhecimento do cliente. Se eu não me engano, lá para baixo a gente vai falar novamente isso, mas depois de ser feito, não existe prazo, não existe condições, nem para o advogado que saiu, nem para o advogado que ficou, certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Direitos do advogado no vídeo seguinte. Não esqueçam do like, curtir e comentar, se inscrevam no canal, per favore, e falou, valeu!